Ele próprio investiga e ele próprio condena. Então, no caso desses dois condenados, eles vão recorrer a quem? Né? Vai fazer igual a defesa do Lula, vai recorrer a um órgão internacional? Né? Só que nós temos a soberania, então pode recorrer, mas é um ato político, um ato quase que inócuo, né? Para registrar a queixa, né? Mas quando o ministro Marco Aurélio fundou a TV Justiça, né, o intuito dele, nas razões, era trazer a Constituição mais próximo do cidadão, num canal fechado. Então, hoje, pelo YouTube, outros meios, etc., o ministro participa de tudo, dá opinião em tudo. O próprio ministro desrespeita a função dele, quando ele dá uma opinião no meio jornalístico a respeito de um tema. Então, ele já é suspeito, ele não pode julgar mais sobre aquilo. Fica uma coisa complicada. Então, para quem é operador do direito, em todas as áreas, você às vezes fica... E aí, qual vai ser a posição do STF sobre o assunto? Porque eles estão, os ministros cada vez mais estão tentando entrar no legislativo, né? Só que assim, eu acredito assim, saia da função de ministro, né? E vá se candidatar. Não pode ficar usando o STF como um meio de propaganda pessoal, né? Quanto o Birila até falou aqui, a indicação, isso influencia muito, né? Quem foi indicado por quem. Você já tem mais ou menos por onde já pesquisar qual o caminho que eles vão seguir, né? Se você pega essa nova geração, que são os novos ministros, é de forma diferente do ministro Gilmar Mendes, que antes, como você citou, era o alvo dos jornais junto com o Joaquim Barbosa. Ficavam lavando roupa suja com o outro. Exatamente. Então, eles precisam, na verdade, julgar aquele monte de processo que tem lá. Tecnicamente. Eles têm lá 50, 40 assessores, né? Quem já entrou no gabinete do ministro como eu, tem uma equipe fantástica. Pessoas de altíssimo nível. De altíssimo nível. São autores de livro, professores, mas ficam nos bastidores. Mas quando o ministro chega lá na tribuna, na frente da televisão, ele leva os ensejos deles pessoais para um caso que é eminentemente jurídico. Olha, eu achei perfeita a sua colocação, viu, doutor Frank? Perfeita. Eu fui constituinte, né? Sou advogado, já há muitos anos não advogo, mas eu vejo a todo instante e fico assim, chateado às vezes e revoltado outras vezes. Havendo a Constituição sendo atropelada por quem deveria zelar, né? Pelo cumprimento exato daquilo que está escrito, que os constituintes aprovaram. Foi uma discussão muito grande, foi algo assim, um momento histórico na vida política nacional, e repentinamente a Constituição não está sendo desrespeitada assim pelo próprio Supremo, sabe? Eu fico muito triste vendo isso e foi bem lembrado. Esses 3 condenados, eles vão recorrer a quem? Né? Pode entrar com algum embargo, alguma coisa lá para o próprio tribunal, que vai julgar exatamente como eles julgaram no primeiro momento, né? Eu acho que está havendo alguns exageros. Agora, aqueles que depredaram lá o patrimônio público, aqueles que estavam ali a fim de outras coisas que não apenas expor o seu pensamento, o seu protesto acerca da eleição, do resultado da eleição, é uma coisa. Agora, entrar, depredar, como eles fizeram lá dentro do Supremo, né? Sentado lá nas poltronas lá dos ministros, onde eles trabalham, onde se apresentam. Agora, quando você vê o Barroso num encontro de estudantes fazendo um discurso totalmente político, como é que fica? É inaceitável um negócio desse, né?
como se fora um candidato a alguma coisa, né? Que vencemos e não sei o quê, nós derrotamos aqueles que eram contra. Francamente, não dá para aceitar um negócio desse, né? Foi uma pisada feia na bola que mostra claramente a posição política dele, e cada um ali tem a sua preferência política, e isso faz com que a gente fique muito em dúvida acerca das decisões que são tomadas ali e que têm um cunho eminentemente político. O Marcos Gonçalves está cumprimentando a gente e acho muito importante que a gente discuta ambos os temas na eleição municipal, assuntos locais e também assuntos nacionais. E ele mesmo diz assim: acredito que a população vai estar ao lado daqueles que realmente têm uma preocupação com as pessoas mais humildes, menos favorecidas. O Daniel Oliveira está nos cumprimentando. E, deixa eu ver aqui, tal. Ele acha que se os governantes não compõem uma maioria, seja lá no Congresso, no Estado ou nos municípios, ninguém consegue governar com minoria. Eu concordo com isso. É uma realidade.